Os corredores estavam frios. O som dos monitores cardíacos ecoava em silêncio. Ela apertava o crachá contra o peito, a barriga de 5 meses pesando mais do que nunca naquela noite. Paciente novo no quarto 108. Está em coma, disse a supervisora, entregando a prancheta sem sequer olhar para ela. Lia entrou. 1 passo. 2. O ar saiu dos pulmões antes que ela conseguisse entender o que estava vendo. Ali, deitado entre fios e máquinas, estava ele. O homem que sumiu. O mesmo que a fez chorar noites inteiras sozinha no banheiro. O homem que, sem saber, deixou um filho crescendo dentro dela. Ela cambaleou até o encosto da parede e só conseguiu dizer uma frase antes de cair de joelhos. Meu Deus! É o pai do meu bebê, uma história sobre amor, abandono, segredos e um reencontro que o destino não explicou, só entregou sem aviso. Curta se você já segurou a dor calada para parecer forte. Comente, você cuidaria de alguém que te virou as costas quando você mais precisou. Compartilhe com quem já teve que engolir o orgulho para fazer o que era certo. Inscreva-se. Essa história vai te tocar como poucas. O longo corredor do hospital pulsava com a energia frenética do plantão noturno. Lia ajustou o crachá no uniforme branco, suas mãos automaticamente descendo para acariciar a pequena curva em sua barriga, um gesto que havia se tornado um reflexo nas últimas semanas. O turno extra não estava em seus planos, mas Marina havia ligado implorando cobertura. Algo sobre uma emergência familiar. Mais 2 horas. Murmurou para si mesma, consultando a prancheta com a lista de pacientes. Seus olhos percorreram os números dos quartos até pararem no 108. Paciente em coma. Vítima de acidente automobilístico. 100 visitas registradas nos últimos dias. Uma rotina aparentemente simples de verificação de sinais vitais e troca de curativos. O relógio na parede marcava 23h47, quando ela empurrou suavemente a porta do quarto 108. A penumbra era cortada apenas pela luz azulada dos monitores cardíacos, criando sombras dançantes nas paredes brancas. O som ritmado do respirador artificial preenchia o ambiente com sua melodia mecânica. Lia se aproximou do leito com a familiaridade de quem conhecia cada protocolo, cada procedimento necessário. Seus dedos já procuravam o pulso do paciente, quando seus olhos finalmente focaram no rosto parcialmente coberto pelo tubo endotraqueal. O mundo parou. O ar escapou de seus pulmões como se tivesse levado um soco. Suas pernas fraquejaram, e ela precisou se apoiar na grade da cama para não cair. Ali, conectado a tubos e máquinas, estava Gabriel. Gabriel. O mesmo Gabriel, que havia desaparecido há 2 meses sem deixar rastros. O mesmo homem que ela havia procurado desesperadamente, cujo número agora desligado ela ainda sabia de cor. O pai do bebê que crescia em seu ventre e nem sabia de sua existência. Memórias inundaram sua mente como uma torrente incontrolável. O primeiro encontro no café onde ela trabalhava meio período durante a faculdade de enfermagem. O sorriso torto que ele dava quando estava nervoso. O jeito como seus olhos se fechavam quando ria de verdade. As promessas sussurradas em noites que pareciam não ter fim. O monitor cardíaco continuava seu bip constante, alheio ao drama que se desenrolava. Lia observou os números piscando na tela. Pressão arterial, saturação de oxigênio, frequência cardíaca. Dados clínicos frios que nada diziam sobre o homem que ela conhecera, que amara, que a deixara sem explicação. Com dedos trêmulos, pegou a ficha médica pendurada na beira da cama. Acidente na rodovia 116, 3 semanas atrás. Traumatismo craniano severo. Coma induzido para reduzir o inchaço cerebral. Sem documentos no momento do resgate. Sem familiares localizados. Por isso ninguém te encontrava. Sussurrou, sua voz quebrando no silêncio do quarto. Você estava aqui o tempo todo. O rosto de Gabriel, antes sempre tão expressivo, estava imóvel sob o tubo de respiração. Um curativo cobria parte de sua testa, e hematomas em diferentes estágios de cura manchavam sua pele. Mas era ele.
Indiscutivelmente ele. Um movimento involuntário fez Lia levar a mão à barriga novamente. 2 batidas. Seu coração e o do bebê, descompassados em sua dança particular de emoções. Como poderia o destino ser tão cruel e tão preciso ao mesmo tempo? Colocá-lo justamente em sua ala, em seu plantão? O dever profissional lutava contra a tempestade emocional em seu peito. Ela precisava verificar os sinais vitais, checar os curativos, anotar as leituras dos aparelhos. Era seu trabalho. Era o protocolo, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a prancheta. Cada toque necessário em sua pele era uma tortura. Familiar demais, íntimo demais. Memórias de outros toques, de outros momentos, ameaçavam sua sanidade profissional. Paciente apresenta sinais vitais estáveis, murmurou enquanto anotava, sua voz técnica contrastando com o caos em sua mente. Pupilas responsivas, saturação normal, temperatura. A palavra ficou presa em sua garganta quando, ao verificar a temperatura, seus dedos roçaram a testa dele. Um toque tão simples, tão rotineiro em sua profissão, mas que agora carregava o peso de 1000 lembranças não resolvidas. Foi demais. Lia cambaleou para trás, deixando a prancheta cair com um baque surdo no piso de vinil. Suas costas encontraram a parede fria e ela escorregou até o chão, as lágrimas finalmente rompendo a barragem de profissionalismo que tentava manter. Por que você foi embora? Sussurrou entre soluços. Por que não me deixou, pelo menos, te contar sobre... Sua mão acariciou a pequena saliência em sua barriga, onde crescia o fruto daquele amor interrompido. Um bebê que, até aquele momento, tinha apenas mãe. Um filho que Gabriel não sabia existir. O som do respirador artificial continuava seu ritmo implacável, como um metrônomo marcando os segundos daquela revelação devastadora. Lia permaneceu ali, sentada no chão frio do quarto 108, deixando as lágrimas lavarem meses de dor reprimida. Foi o bip de seu pager que finalmente a trouxe de volta à realidade. Outro paciente precisava de atenção. O mundo continuava girando lá fora, alheio ao terremoto emocional que acabara de acontecer naquele quarto. Com pernas trêmulas, Lia se levantou. Recompôs-se como pôde, ajeitando o uniforme amassado e secando as lágrimas com as costas das mãos. Pegou a prancheta do chão, completou as anotações necessárias com uma caligrafia que mal reconhecia como sua. Antes de sair, permitiu-se um último olhar para o homem na cama. Gabriel parecia tão vulnerável, tão diferente do homem forte e decidido que havia conhecido. O que teria acontecido para fazê-lo partir daquela maneira? Que demônios o perseguiam na noite do acidente? Eu deveria te odiar, murmurou, sua voz mais firme agora. Deveria pedir transferência, me recusar a ser sua enfermeira. Seria o mais sensato. Mas enquanto dizia essas palavras, sabia que não seria capaz. Não apenas pelo juramento profissional que havia feito, mas porque, apesar de tudo, uma parte dela ainda se importava. Uma parte dela precisava saber por quê. Com dedos gentis, ajeitou o lençol sobre seu corpo inerte. Um gesto tão simples, mas que carregava o peso de todos os carinhos não dados, de todos os toques interrompidos pela sua partida repentina. Vou cuidar de você, prometeu, sua voz mal passando de um sussurro. Não porque você merece, mas porque é quem eu sou. E porque... Sua mão descansou sobre a barriga mais uma vez. Porque nosso filho merece conhecer o pai, mesmo que você nunca saiba que ele existe. O corredor estava silencioso quando ela finalmente saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Suas pernas a carregaram automaticamente até o banheiro mais próximo, onde finalmente permitiu que a emoção contida explodisse. É ele! Sussurrou para seu reflexo no espelho, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. É ele. O destino tinha um senso de humor peculiar, pensou. Fazer com que justamente ela,
entre todas as enfermeiras do hospital, fosse designada para cuidar dele. Talvez fosse uma chance de obter respostas. Ou talvez fosse apenas mais uma forma cruel do universo brincar com seu coração já tão machucado. O pager bipou novamente, lembrando-a de suas responsabilidades. Lia respirou fundo, lavou o rosto e recompôs sua máscara profissional. Ainda tinha outras vidas para cuidar, outros pacientes que dependiam dela. Mas enquanto caminhava pelo corredor em direção ao próximo quarto, sabia que nada seria como antes. Porque agora, a cada vez que passasse pelo quarto 108, não veria apenas mais um paciente em coma. Veria o homem que amou, o pai de seu filho, e o maior mistério que a vida já lhe apresentara. A semana que se seguiu ao descobrimento de Gabriel no quarto 108 foi um exercício de autocontrole para Lia. Cada procedimento, cada verificação de rotina se transformava em uma batalha silenciosa entre a profissional dedicada e a mulher ferida que habitavam seu ser. Naquela manhã em particular, o céu cinzento além da janela do hospital espelhava a tempestade em seu interior. Lia ajustou o estetoscópio no pescoço, respirando fundo antes de empurrar a porta do quarto, que havia se tornado seu purgatório particular. "Bom dia", murmurou mecanicamente, embora soubesse que não obteria resposta. O protocolo hospitalar recomendava que se falasse com pacientes em coma, mas suas palavras carregavam um peso diferente agora. O monitor cardíaco mantinha seu ritmo constante, como uma trilha sonora para seus movimentos precisos e controlados. Lia verificou os sinais vitais, anotando cada número com uma clareza que mascarava o tremor em suas mãos. "Pressão 120/80", disse em voz alta, mais para preencher o silêncio sufocante que por necessidade. "Saturação estável em 98%. Seus olhos evitavam propositalmente o rosto dele enquanto trabalhava, focando-se nos números, nas máquinas, nos procedimentos. Era mais fácil assim, mais seguro, mais profissional. Mas então chegou o momento que mais temia, a troca de curativos. Com dedos que se esforçavam para permanecer firmes, começou a remover as bandagens antigas da testa dele. O hematoma havia melhorado consideravelmente, revelando aos poucos o rosto que povoava tanto seus sonhos quanto seus pesadelos. "Lembra daquela cicatriz que você tinha no queixo?" As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. "Você nunca quis me contar como a conseguiu. Sempre mudava de assunto. Dava aquele seu sorriso misterioso." Lia pausou, percebendo que estava quebrando sua própria regra de manter distância emocional. Mas algo no silêncio do quarto, na intimidade forçada daquele momento, fazia as palavras fluírem como um rio represado finalmente encontrando escape. "Agora você tem novas cicatrizes", continuou, aplicando o antisséptico com delicadeza. "E eu tenho as minhas também. Só que as minhas ninguém pode ver." O bebê escolheu aquele momento para se mexer, como se respondesse às suas palavras. Lia permitiu que sua mão livre descansasse por um momento sobre a barriga que começava a ficar mais evidente sob o uniforme hospitalar. "Seu filho é agitado como você", sussurrou, um sorriso triste brincando em seus lábios. "Principalmente durante a madrugada. Igualzinho você, que sempre dizia que as melhores ideias vinham depois da meia-noite." O procedimento de troca de curativos continuou, suas mãos trabalhando com a precisão adquirida em anos de prática. Mas seu coração... seu coração estava longe dali, perdido em memórias de noites estreladas e promessas sussurradas. "Os médicos dizem que você pode ouvir", revelou enquanto aplicava um novo curativo, "que pacientes em coma frequentemente processam sons, vozes, conversas. Isso me assusta um pouco, sabe? Pensar que você pode estar aí dentro, escutando tudo, entendendo tudo." Um suspiro escapou de seus lábios enquanto guardava o material, usado. "Às vezes me pergunto se você fugiria de novo se pudesse. Se acordasse agora e me visse assim, grávida, seria mais do que conseguiria suportar?" O silêncio do quarto pareceu ficar mais denso, mais carregado. Apenas o bip constante do monitor e o zunido suave do respirador respondiam às suas perguntas.
Dr. Peterson disse que seus exames estão melhorando. Continuou, forçando-se a manter um tom mais profissional. O inchaço cerebral diminuiu consideravelmente. Em breve, podem começar a reduzir a sedação. Suas mãos encontraram automaticamente as dele, verificando a circulação nas extremidades. Mais um procedimento de rotina que agora carregava o peso de 1000 significados não ditos. Suas mãos ainda são quentes, observou distraidamente. Sempre foram. Mesmo nos dias mais frios, você nunca precisava de luvas. Dizia que era seu superpoder, lembra? A memória a atingiu com força total. Uma tarde de inverno, ela com as mãos congeladas depois do plantão, ele envolvendo seus dedos gelados entre os seus, aquecendo-a com seu toque e seu sorriso. Por que você foi embora? A pergunta escapou num sussurro quebrado. O que aconteceu naquela noite? Um dia estávamos fazendo planos para o futuro, no outro. Silêncio total. Lia se permitiu pela primeira vez desde que o encontrara ali, realmente olhar para seu rosto. Além dos tubos, além dos curativos, além dos hematomas. Era ainda o mesmo Gabriel que conhecera. O mesmo nariz reto, os mesmos cílios longos, a mesma covinha no queixo que aparecia quando ele sorria. Nosso filho cresce, murmurou, sua mão descansando sobre a barriga. E você nem sabe que ele existe. Às vezes, quando estou fazendo o ultrassom, imagino como seria se você estivesse lá. Se seus olhos brilhariam ao ouvir o coração batendo, se suas mãos tremeriam ao ver a primeira imagem. O pager em seu bolso vibrou, lembrando-a de suas outras responsabilidades. Outros pacientes, outras vidas que dependiam de seus cuidados profissionais. Preciso ir, disse, recompondo-se. Mas volto logo para checar seus sinais vitais novamente. Antes de sair, permitiu-se um último momento de fraqueza. Inclinou-se sobre a cama, seus lábios próximos ao ouvido dele. Se você está aí dentro, Gabriel, se pode me ouvir, saiba que não te odeio. Queria poder, seria mais fácil, mas não consigo. E agora, carrego uma parte sua comigo. Uma parte que cresce a cada dia, que chuta e se mexe, que me lembra constantemente de nós. O monitor cardíaco registrou uma pequena alteração. Imperceptível para olhos não treinados, mas Lia notou. Por um momento, seu coração parou. Seria possível que ele realmente pudesse ouvir? Mas o momento passou, os batimentos voltando ao seu ritmo regular. Lia se afastou, ajeitando o jaleco com mãos trêmulas. Até mais tarde, disse formalmente, recolocando sua máscara profissional. No corredor, encostou-se por um momento na parede, deixando que a frieza do concreto a centrasse novamente. Como poderia continuar assim? Cuidando dele dia após dia, fingindo que era apenas mais um paciente, quando cada toque, cada procedimento era carregado de tanta história? Mas que escolha tinha? Não podia simplesmente abandoná-lo, como ele havia feito com ela. Não era quem ela era. Além disso, algo dentro dela precisava saber. Precisava entender o que havia acontecido naquela noite, o que o havia feito desaparecer sem deixar rastros. O bebê se mexeu novamente, como se sentisse sua agitação. Lia acariciou a barriga, suavemente por cima do uniforme. Vai ficar tudo bem, pequeno, sussurrou. Mamãe é forte. E quem sabe seu pai tenha uma boa explicação para tudo isso. Precisamos apenas esperar ele acordar. Com um último suspiro, endireitou os ombros e caminhou em direção ao posto de enfermagem. O dia estava apenas começando e havia muito trabalho pela frente. Mas seu coração permaneceria naquele quarto 108, junto com todas as perguntas não respondidas e todas as palavras não ditas que ecoavam no silêncio entre os bips do monitor cardíaco. A madrugada se arrastava no hospital como uma sinfonia de sons mecânicos. O zumbido distante dos aparelhos, o tilintar ocasional de instrumentos, os passos abafados da equipe noturna pelos corredores. Lia observava a chuva fina que caía do lado de fora da janela do quarto 108,
criando padrões hipnóticos no vidro. Era seu terceiro plantão noturno consecutivo. Tecnicamente, não deveria estar ali. As normas do hospital eram claras quanto ao limite de horas extras para enfermeiras, gestantes. Mas havia algo magnético naquele quarto, naquele paciente, que a impedia de se afastar. Outro chá de camomila? A voz suave de Teresa, a técnica de enfermagem do turno da noite, interrompeu seus pensamentos. A senhora de cabelos grisalhos sorriu gentilmente, oferecendo uma xícara fumegante. Você é um anjo, Teresa. Lia aceitou a bebida com gratidão. O aroma familiar ajudava a acalmar não apenas seu estômago revolto pela gravidez, mas também seus nervos constantemente tensos. O bebê anda agitado? Teresa perguntou, seus olhos experientes notando o modo como Lia inconscientemente acariciava a barriga. Sempre fica mais ativo durante a madrugada, respondeu com um pequeno sorriso. O que não disse foi como isso a fazia pensar em Gabriel, em suas noites insones juntos, em conversas que atravessavam a madrugada. Teresa assentiu compreensivamente, antes de sair, deixando Lia novamente sozinha com seus pensamentos e o som ritmado dos monitores. A redução gradual da sedação havia começado há 2 dias, seguindo o protocolo médico estabelecido. Os exames mostravam melhora consistente no quadro neurológico, embora ainda não houvesse sinais evidentes de consciência. Lia se aproximou da cama, seus olhos profissionais verificando automaticamente os números nos monitores. Tudo estável. Começou a realizar os procedimentos de rotina: verificação de pupilas, resposta a estímulos, circulação nas extremidades. Sabe o que é engraçado? Murmurou enquanto trabalhava, sua voz baixa preenchendo o silêncio do quarto. Passei tanto tempo procurando você, ligando para aquele número que nunca completava, enviando mensagens que nunca foram lidas. E agora estou aqui, cuidando de você, e ainda assim não tenho respostas. Suas mãos moviam-se com precisão profissional, mas cada toque carregava o peso de memórias não resolvidas. Ao segurar sua mão para verificar a circulação, permitiu que seus dedos se entrelaçassem levemente com os dele. O bebê começou a chutar semana passada, continuou, sua voz suavizando. Foi durante um ultrassom. A médica disse que está tudo perfeito, que ele está se desenvolvendo exatamente como deveria. Queria que você pudesse ver, Gabriel. A expressão dela quando percebeu que ele tinha seu nariz teimoso. Foi então que aconteceu. No início foi tão sutil que Lia pensou estar imaginando. Um leve tremor, quase imperceptível contra sua palma. Seus olhos voaram para os dedos de Gabriel, seu coração subitamente acelerado. Ali estava novamente. Um movimento definido, consciente. Os dedos dele se contraíram levemente contra os seus. Gabriel? Sua voz saiu trêmula, carregada de uma emoção que não conseguia conter. Você pode me ouvir? Se puder, tente mexer os dedos novamente. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. Lia prendeu a respiração, seus olhos fixos nas mãos entrelaçadas, rezando silenciosamente para que não tivesse imaginado tudo. E então, outro movimento. Mais forte desta vez. Definitivo. Seu treinamento profissional finalmente assumiu o controle. Com a mão livre, Lia pressionou o botão de emergência, chamando a equipe médica. Sua voz, quando falou no intercomunicador, estava surpreendentemente firme. Dr. Peterson para o quarto 108. Urgente. Possível resposta motora. Os minutos seguintes foram um turbilhão de atividade. O Dr. Peterson chegou rapidamente, seguido por uma equipe de residentes. Luzes foram acesas, testes foram realizados, perguntas técnicas foram lançadas no ar. Movimento voluntário nos dedos da mão direita. O médico ditava enquanto examinava Gabriel. Pupilas reagindo normalmente. A luz. Sinais vitais estáveis. Lia se afastou alguns passos, permitindo que a equipe trabalhasse. Suas costas encontraram a parede fria, e ela se apoiou nela, subitamente grata pelo suporte. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que todos no quarto podiam ouvi-lo.
Pode ter sido apenas reflexo muscular, um dos residentes comentou, sua voz clínica e distante. É comum em pacientes em processo de... Não, Lia interrompeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Foi real, foi consciente. Ele respondeu quando pedi para mexer os dedos novamente. Dr. Peterson a observou por cima dos óculos, seu rosto experiente revelando nada. Enfermeira Lia, precisamos manter a objetividade profissional. Você sabe que... Eu sei, ela respondeu, forçando-se a manter a compostura. Acredite, eu sei, mas também sei o que vi, o que senti. O médico suspirou, fazendo algumas anotações em sua prancheta. Vamos intensificar o monitoramento nas próximas 24 horas. Qualquer alteração, qualquer movimento, por menor que seja, deve ser registrado imediatamente. A equipe começou a se dispersar gradualmente, retornando à rotina noturna do hospital. Logo, Lia estava novamente sozinha com Gabriel e com a certeza absoluta do que havia acontecido. Aproximou-se da cama lentamente. Seus passos hesitantes, mas determinados. Inclinando-se sobre ele, permitiu que sua testa encostasse levemente na dele. Um gesto íntimo que borrava perigosamente a linha entre profissional e pessoal. Se você está aí, sussurrou, sua voz embargada de emoção. Por favor, volta. Há tanto que preciso te contar, tanto que preciso entender. O bebê escolheu aquele momento para se mexer, como se também quisesse participar daquele momento crucial. Lia pegou a mão de Gabriel novamente, desta vez guiando-a até sua barriga. Sente isso? Murmurou. É seu filho. Nosso filho. Ele também está esperando você voltar. Por um momento, achou ter sentido outro leve movimento dos dedos dele, mas dessa vez não tinha certeza se era real ou apenas seu desejo desesperado por uma conexão. O resto da madrugada passou como um sonho febril. Lia alternava entre suas obrigações com outros pacientes e retornos frequentes ao quarto 108, cada vez esperando, observando, rezando por outro sinal. Quando o sol finalmente começou a nascer, pintando o quarto com tons dourados, ela estava exausta, física e emocionalmente drenada. Mas algo havia mudado. Havia esperança agora. Uma pequena chama que se recusava a se apagar. Preciso ir, disse suavemente, preparando-se para a troca de turno. Mas volto logo, e vou estar esperando. Gabriel, vou estar aqui quando você decidir abrir os olhos, quando estiver pronto para explicar tudo. Ajeitou os lençóis uma última vez, um gesto automático que havia se tornado quase um ritual. Seus dedos roçaram levemente os dele ao terminar, e por um momento permitiu-se imaginar como seria quando ele finalmente acordasse. O que diria? Ao ver sua barriga? Como reagiria ao saber que seria pai? O medo e a esperança se misturavam em seu peito como uma dança complexa. Mas agora, após aquele pequeno movimento dos dedos, a esperança parecia um pouco mais forte, porque aquele movimento não havia sido apenas um reflexo muscular. Havia sido uma promessa. Uma promessa de que, em algum lugar dentro daquele corpo imóvel, Gabriel ainda estava lá. E talvez, apenas talvez, ele estivesse lutando para voltar. Para ela. Para eles. Para a família que ele nem sabia que tinha. O chamado atravessou os corredores do hospital como um raio cortando o céu. Equipe de emergência para o quarto 108. Paciente apresentando sinais de consciência. Lia estava no meio de sua ronda matinal quando ouviu o anúncio. O prontuário, que segurava, escorregou de seus dedos trêmulos, espalhando papéis pelo chão do posto de enfermagem. Seu coração disparou no peito, enquanto corria em direção ao quarto de Gabriel, ignorando os olhares preocupados de suas colegas. A cena que encontrou era um turbilhão de atividade organizada. Dr. Peterson e sua equipe cercavam o leito, vozes técnicas se sobrepondo umas às outras. Mas Lia só conseguia focar em uma coisa. Os olhos de Gabriel estavam abertos. Aqueles olhos castanhos esverdeados que ela conhecia tão bem vagavam confusos pelo ambiente,
sem realmente fixar em nada ou ninguém. O tubo endotraqueal já havia sido removido, substituído por uma máscara de oxigênio. Resposta pupilar normal, um dos residentes anunciava, movendo uma pequena lanterna diante dos olhos dele. Paciente demonstra consciência do ambiente, embora ainda desorientado. Lia permaneceu na porta, suas pernas subitamente pesadas demais para se moverem. 3 semanas de espera, de cuidados, de conversas unilaterais. E agora... Sr. Mendes? A voz do Dr. Peterson era clara e profissional. Pode me ouvir? Se puder, pisque 2 vezes. Gabriel piscou. 1 vez, 2 vezes. O movimento era lento, como se cada músculo precisasse reaprender sua função, mas era definitivamente consciente. Excelente. O médico continuou. Agora tente apertar minha mão. Os dedos de Gabriel se contraíram levemente ao redor da mão do médico. O mesmo movimento que Lia havia sentido dias atrás, agora mais forte, mais definido. Muito bem. Você está no hospital. Sofreu um acidente de carro e ficou em coma por algumas semanas. Está tudo bem agora. Vamos remover a máscara de oxigênio por um momento para que possa tentar falar, ok? Quando a máscara foi removida, Gabriel umedeceu os lábios ressecados. Sua voz, quando finalmente saiu, era rouca e fraca, como papel velho se rasgando. Onde? Hospital. Central. Dr. Peterson respondeu pacientemente. Você está seguro. Sabe nos dizer seu nome completo? Houve uma pausa tensa enquanto Gabriel parecia processar a pergunta. Gabriel Mendes, conseguiu dizer. Cada palavra um esforço visível. Foi então que seus olhos, ainda vagando pelo quarto, encontraram Lia. O monitor cardíaco registrou a mudança imediata, um salto nos batimentos, uma alteração no ritmo, que fez todos os presentes olharem para a tela com preocupação. Calma. O médico interveio rapidamente. Sua pressão está subindo. Precisa se manter calmo. Mas os olhos de Gabriel permaneciam fixos em Lia, uma expressão de confusão absoluta em seu rosto. Seus lábios se moveram novamente, formando palavras silenciosas que ela não conseguia decifrar. Acho melhor dar um pouco de espaço. Um dos residentes sugeriu, notando a tensão crescente. Muitos estímulos podem ser prejudiciais neste momento. Dr. Peterson concordou. Vamos manter apenas a equipe essencial no quarto por enquanto. Enfermeira Lia, pode aguardar lá fora? Era uma ordem disfarçada de pedido. Lia assentiu mecanicamente, forçando suas pernas a se moverem em direção à porta. Mas antes que pudesse sair, a voz rouca de Gabriel cortou o ar. Quem é você? O mundo parou. O ar congelou em seus pulmões. Lia se virou lentamente, encontrando novamente aqueles olhos que agora a encaravam com uma mistura de confusão e algo próximo ao medo. Sua voz falhou. Como responder àquela pergunta? Como explicar tudo o que eram, tudo o que haviam sido? Ela é uma das enfermeiras responsáveis pelos seus cuidados. Dr. Peterson interveio suavemente, lançando um olhar significativo para Lia. Agora vamos continuar com a avaliação. Lia finalmente conseguiu sair do quarto, suas pernas bambas a levando até o banheiro mais próximo. Trancou-se em uma cabine, deixando as lágrimas finalmente caírem. Ele não a reconhecia. As palavras ecoavam em sua mente como um sino fúnebre. Todas as possibilidades que havia imaginado para este momento, raiva, alegria, arrependimento, nenhuma delas incluía isso. O esquecimento completo. Seu reflexo no pequeno espelho da cabine mostrava uma mulher pálida, olhos arregalados em choque. Sua mão encontrou automaticamente a curva de sua barriga, procurando conforto no movimento suave do bebê. O que vamos fazer agora, pequeno? Sussurrou para seu filho não nascido. Como vou contar sobre você para alguém que nem mesmo se... Lembra de mim? O resto do dia passou em um borrão de atividade hospitalar. Lia se manteve ocupada com outros pacientes, evitando propositalmente o corredor que levava ao quarto 108,
mas não podia evitar ouvir os comentários, os relatórios, as discussões médicas. Amnésia pós-traumática. Ouviu um dos neurologistas, explicando durante a troca de plantão. Comum em casos de trauma craniano severo, pode ser temporária ou... Ela se afastou antes de ouvir o resto. Não queria pensar na possibilidade do ou. No final de seu turno, quando o céu já havia escurecido além das janelas do hospital, Lia se encontrou inevitavelmente de volta àquele corredor familiar. Parou diante da porta do quarto 108, seu coração martelando contra as costelas. Através da pequena janela de vidro, podia ver Gabriel dormindo. Seu rosto estava mais tranquilo agora, livre da confusão que havia marcado suas feições durante o dia. Por um momento, parecia exatamente como nas manhãs que haviam compartilhado, quando ela acordava antes dele e ficava observando seu sono. Peaceful. A memória dele está fragmentada. A voz do Dr. Peterson a surpreendeu. Ela não havia notado sua aproximação. Lembra de alguns fatos básicos: nome, profissão, família distante. Mas há lacunas significativas, especialmente dos meses anteriores ao acidente. Lia engoliu em seco. Os meses em que nos conhecemos, completou mentalmente. Doutor. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Como devo proceder? Como sua enfermeira, quero dizer. O médico a estudou por um longo momento antes de responder. Profissionalmente. Como tem feito até agora. Qualquer outra coisa. Poderia sobrecarregá-lo emocionalmente, e neste momento precisamos focar na recuperação física. E quanto ao bebê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por enquanto? Ele respondeu suavemente. Talvez seja melhor manter essa informação reservada, pelo menos até entendermos melhor a extensão da amnésia e seu prognóstico. Lia assentiu mecanicamente, seus olhos ainda fixos na figura adormecida além do vidro. Como poderia continuar assim? Cuidando dele dia após dia, sabendo que para ele ela não passava de mais uma funcionária do hospital? Você não lembra, sussurrou para o vidro que os separava. Mas eu nunca esqueci. O bebê se mexeu, como se respondesse ao som de sua voz. Uma vida crescendo dentro dela, carregando a genética do homem que não se lembrava de seu rosto, de suas histórias, de seu amor. Mas enquanto observava Gabriel dormir, uma determinação começou a crescer em seu peito. Talvez ele não se lembrasse dela agora, mas isso não significava que as memórias estavam perdidas para sempre. E mesmo que estivessem... bem, talvez pudessem criar novas, porque o amor deles havia começado uma vez com um olhar trocado sobre uma xícara de café. Talvez pudesse começar novamente, desta vez sobre uma prancheta de hospital e monitores. Cardíacos. Vou te ajudar a lembrar. Prometeu silenciosamente, uma mão sobre a barriga, a outra tocando o vidro frio da porta. Ou vou te fazer se apaixonar por mim novamente. De um jeito ou de outro, nosso filho vai ter uma família completa. Com essa promessa silenciosa ecoando em seu coração, Lia finalmente se afastou da porta. Amanhã seria outro dia, um dia para recomeçar, para reconstruir, para reconquistar. Um dia para fazer Gabriel se apaixonar novamente pela mulher que carregava seu filho, mesmo que ele não soubesse disso ainda. A fisioterapia matinal havia terminado, deixando Gabriel exausto, mas visivelmente satisfeito com seu progresso. Sentado na beira da cama, observava a cidade através da janela do quarto 108, seu rosto refletindo a batalha interna que travava, com suas memórias fragmentadas. Lia entrou silenciosamente para realizar a verificação de rotina, seu uniforme agora discretamente mais folgado, para disfarçar a gravidez que se tornava mais evidente a cada dia. 4 semanas haviam se passado, desde que ele despertara, e cada momento era um exercício de autocontrole. Bom dia, ela disse profissionalmente, aproximando-se com a prancheta. Como está se sentindo após a fisioterapia? Gabriel virou-se para encará-la, e por um instante, um breve e doloroso instante, algo lampejou em seus olhos. Um reconhecimento,
fugaz que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Melhor, respondeu, sua voz agora mais forte, mais próxima daquela que ela lembrava. Mas há algo que não consigo alcançar. Lia manteve seu rosto cuidadosamente neutro enquanto verificava seus sinais vitais. Como assim? É como olhar através de um vidro embaçado, ele explicou. Frustração evidente em sua voz. Vejo formas, cores, sensações, mas não consigo distinguir claramente. E então, a você, seu coração pulou uma batida. Eu? Sua voz, Gabriel, continuou, franzindo a testa em concentração. Às vezes, quando você está falando e não estou olhando, é como se eu devesse conhecê-la de algum lugar. Como uma música que você sabe que já ouviu, mas não consegue lembrar onde ou quando. Lia respirou fundo, forçando suas mãos a permanecerem firmes enquanto media sua pressão. É normal ter sensações assim durante a recuperação, respondeu, profissionalmente. O Dr. Peterson explicou sobre a amnésia pós-traumática. Não é só isso, ele interrompeu, sua mão subitamente segurando o pulso dela. O toque enviou uma corrente elétrica por seu corpo. São os sonhos também. Sonhos? Ela perguntou, sua voz traindo um leve tremor. Fragmentos. Pedaços de memórias, talvez. Um café. O som de risada. Um parque ao entardecer. Ele soltou seu pulso, passando as mãos pelo rosto em frustração. E em todos eles há uma mulher. Seu rosto está sempre nas sombras, mas sua voz é como a sua. O monitor cardíaco registrou uma leve aceleração nos batimentos de Lia. Ela se virou rapidamente, fingindo fazer anotações em sua prancheta, enquanto lutava para manter a compostura. Sr. Mendes, começou formalmente, mas ele a interrompeu, novamente. Gabriel, disse suavemente. Por favor, algo me diz que você deveria me chamar de Gabriel. Aquelas palavras, tão similares às que ele havia dito na primeira vez que se conheceram no café, quase quebraram sua resolução. Sr. Mendes, ela insistiu, mantendo a distância profissional. Preciso registrar mais alguns dados. Pode me dizer qual a última coisa que lembra claramente antes do acidente? Ele fechou os olhos, concentrando-se. Estava chovendo. Começou lentamente. Eu dirigia pela rodovia. Estava fugindo de algo. Ou de alguém. Havia uma decisão. Algo importante que eu precisava fazer, mas... Sua voz falhou. Frustração evidente em cada linha de seu rosto. Lia resistiu ao impulso quase irresistível de tocá-lo, de confortá-lo, como fazia antes. Não force, disse suavemente. As memórias voltam no seu próprio tempo. Gabriel abriu os olhos, estudando-a intensamente. Por que tenho a sensação de que você sabe mais do que está me dizendo? O bebê escolheu aquele momento para se mexer vigorosamente, como se quisesse responder por ela. Lia deu um passo para trás, sua prancheta estrategicamente posicionada sobre a barriga. Sou apenas sua enfermeira, respondeu, as palavras queimando sua garganta como ácido. Meu trabalho é cuidar da sua recuperação física. Não, ele disse com súbita certeza. É mais que isso. Eu posso sentir. Quando você está no quarto, algo muda. É como se meu corpo lembrasse de algo que minha mente esqueceu. Lágrimas. Ameaçaram se formar em seus olhos, e Lia rapidamente se virou para a janela, fingindo ajustar as cortinas. São os medicamentos, mentiu. Podem causar sensações confusas às vezes. Você está grávida, não está? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Lentamente, ela se virou para encará-lo. Como... Percebi há alguns dias, ele explicou, seus olhos fixos em sua silhueta. A forma como você se move, como protege a barriga instintivamente. Por que está tentando esconder? Não estou escondendo,
respondeu automaticamente. Apenas mantendo o profissionalismo. Gabriel a estudou por um longo momento, algo próximo à compreensão começando a surgir em seus olhos. Há quanto tempo? Quase 5 meses. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Algo mudou em sua expressão. Uma sombra de reconhecimento, talvez? Mas então ele piscou, e o momento passou. Desculpe, disse suavemente. Não pretendia ser intrometido. É que algo sobre isso me incomoda. Como se eu devesse saber. Devesse entender. O bebê se mexeu novamente, mais forte desta vez, e Lia não conseguiu conter o pequeno suspiro que escapou de seus lábios. Gabriel a observava com intensidade renovada. Posso perguntar uma coisa pessoal? Ele pediu hesitantemente. Melhor não, ela respondeu rapidamente, começando a se dirigir para a porta. Preciso manter a relação profissional, senhor. Mendes, eu te machuquei? A pergunta a fez congelar com a mão na maçaneta. O quê? Não sei por quê. Ele continuou, sua voz baixa e intensa. Mas cada vez que você sai deste quarto, sinto como se estivesse te machucando de novo. Como se já tivesse te machucado antes. Lia fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Você não me machucou, respondeu finalmente. Você apenas partiu. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significados que apenas ela compreendia completamente. Quando se virou para olhá-lo novamente, viu que ele havia empalidecido. Então nós... Ele começou, mas ela o interrompeu. Preciso ir, disse rapidamente. Outros pacientes... Espera! Ele chamou, sua voz carregada de uma urgência que ela conhecia bem. Por favor, me ajuda a lembrar. Lia parou, sua mão ainda na maçaneta. Por quê? Porque cada vez que você entra neste quarto, meu coração reconhece algo que minha mente esqueceu. Ele respondeu, sua voz quebrando levemente. Porque nos meus sonhos, há uma mulher que ri como você, que fala como você, que me faz sentir completo. O bebê se mexeu novamente, como se respondesse ao som da voz do pai. Lia colocou a mão sobre a barriga instintivamente e viu os olhos de Gabriel seguirem o movimento. O bebê... Ele começou, uma compreensão terrível começando a surgir em seu rosto. Não. Ela o interrompeu firmemente. Não force as memórias. Não agora. Você precisa se recuperar primeiro. Mas, por favor, ela implorou suavemente. Deixe o tempo fazer seu trabalho. Com essas palavras, ela finalmente saiu do quarto, suas pernas mal a sustentando enquanto caminhava pelo corredor. Encontrou um canto tranquilo perto da janela do final do corredor e permitiu-se alguns momentos para recuperar a compostura. Ele está começando a lembrar, pequeno, sussurrou para sua barriga. Mas será que está pronto para a verdade? Será que estamos? O bebê se moveu suavemente, como se tentasse confortá-la. Lia secou as lágrimas que nem havia percebido que estavam caindo e endireitou os ombros. Havia outros pacientes esperando, outras vidas que dependiam de seus cuidados profissionais. Não podia se dar ao luxo de desmoronar agora. Não quando Gabriel estava tão perto de descobrir a verdade. Mas enquanto caminhava de volta ao posto de enfermagem, seu coração permanecia no quarto 108, com o homem que estava lentamente descobrindo que alguns amores são fortes demais para serem simplesmente esquecidos. Mesmo que a mente não lembrasse, o coração nunca realmente esquecia. O departamento de radiologia estava silencioso naquela manhã, exceto pelo zumbido suave dos equipamentos. Lia aguardava sentada na sala de espera, suas mãos inquietas alisando o jaleco que agora mal disfarçava seus 5 meses de gestação. Era seu dia de folga, mas ali estava ela, no hospital, desta vez como paciente. Senhorita Santos? A voz da técnica de ultrassom a trouxe de volta ao presente. Pode entrar. O familiar aroma de gel antisséptico preencheu suas narinas enquanto
Se acomodava na maca. Era seu terceiro ultrassom, mas desta vez algo estava diferente. A ansiedade que corria por suas veias não era apenas pela visão do bebê. Foi quando ouviu vozes no corredor. Precisamos realizar alguns exames de rotina, Sr. Mendes. A sala de ultrassom é logo aqui. O coração de Lia parou. Não era possível. Não hoje. Não agora. Mas era. Gabriel entrou na sala em uma cadeira de rodas, empurrada por um dos fisioterapeutas. Seu rosto demonstrou primeiro surpresa, depois aquele reconhecimento confuso que sempre aparecia quando havia fora do contexto. Do quarto 108. Enfermeira Lia? Sua voz carregava uma nota de surpresa. A técnica de ultrassom olhou entre os dois, confusa. Vocês se conhecem? Ela é minha enfermeira, Gabriel respondeu automaticamente, enquanto seus olhos percorriam a cena à sua frente. Lia deitada na maca, a barriga exposta, o monitor de ultrassom ligado. Podemos remarcar. Lia começou a se levantar, mas a doutora Martinez, que acabava de entrar na sala, a impediu com um gesto suave. Não tem necessidade, a médica disse com um sorriso gentil. Podemos fazer os 2 exames sequencialmente. Senhor Mendes, se importa de esperar alguns minutos? Antes que alguém pudesse protestar, a médica já estava aplicando o gel na barriga de Lia. O monitor ganhou vida com sombras em preto e branco, e então, o som preencheu a sala. Forte, rítmico, inconfundível. O coração do bebê. Lia viu o exato momento em que algo mudou no rosto de Gabriel. Seus olhos se arregalaram, fixos na tela do monitor. Sua respiração ficou visivelmente mais rápida. Esse som, ele murmurou, mais para si, mesmo que para os outros. Eu conheço esse som. A doutora Martinez continuou seu exame, aparentemente alheia à tensão que crescia na sala. O bebê está em posição perfeita hoje, comentou alegremente. Querem saber o sexo? Lia começou, mas sua voz falhou quando percebeu que Gabriel havia se aproximado da maca, seus olhos nunca deixando o monitor. É um menino, ele disse suavemente, sua voz carregada de uma certeza que não deveria ter. A médica parou o movimento do transdutor, surpresa. Sim, está correto. Como soube? Gabriel piscou, confuso. Eu não sei. Apenas sabia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lia podia ouvir seu próprio coração competindo com o som dos batimentos do bebê no monitor. Olhe, a doutora Martinez apontou para a tela. Ele está sugando o dedão. E aqui? Sim, definitivamente tem o nariz do pai. Foi como se um raio tivesse atingido a sala. Gabriel empalideceu visivelmente, suas mãos agarrando os braços da cadeira, de rodas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O parque, ele murmurou, seus olhos agora fechados em concentração intensa. Estava anoitecendo. Você usava um vestido azul. Tomávamos sorvete e eu disse que queria um menino. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lia. Continue, ela sussurrou. Você riu. Disse que era muito cedo para fazer planos assim. Mas eu sabia que queria uma família com você. A doutora Martinez e a técnica trocaram olhares confusos, claramente percebendo que estavam presenciando algo muito mais profundo que um simples exame de rotina. Gabriel, Lia chamou suavemente. Olhe para mim. Ele abriu os olhos e, pela primeira vez desde que acordara do coma, ela viu verdadeiro reconhecimento neles. Lia. Ele respirou seu nome como uma prece. Meu Deus, Lia. Com mãos trêmulas, ele aproximou sua cadeira ainda mais da maca. Seus dedos encontraram a barriga dela, e no momento exato do toque, o bebê deu um chute forte. Gabriel soltou um som, meio soluço, meio riso. É meu filho, ele disse. Não uma pergunta, mas uma constatação carregada de emoção. Nosso filho. A doutora Martinez discretamente fez um sinal para a técnica,
E ambas saíram silenciosamente da sala, deixando o casal em seu momento de reconexão. Por que não me contou? Gabriel perguntou, suas mãos ainda acariciando a barriga onde seu filho se movimentava ativamente. Como poderia? Lia respondeu suavemente. Você não se lembrava de mim. Mal conseguia processar seu próprio trauma. Não seria justo sobrecarregá-lo com isso? Não seria justo? Sua voz tremeu. O que não é justo é que eu quase perdi vocês dois. Que eu... Ele parou abruptamente, uma nova memória claramente o atingindo. A noite do acidente. Ele continuou, sua voz agora um sussurro torturado. Eu estava fugindo. Mas não de você. De mim mesmo. Do medo de não ser suficiente. Gabriel. Meu pai, ele continuou, as palavras agora fluindo como uma represa quebrada. Ele abandonou minha mãe quando ela estava grávida de mim. Cresci vendo o quanto ela sofreu, o quanto lutou sozinha. Quando suspeitei que você pudesse estar grávida, você entrou em pânico, Lia completou suavemente. Sim, ele admitiu, vergonha evidente em sua voz. Tinha tanto medo de ser como ele, de machucar vocês como ele machucou minha mãe. Então fiz exatamente isso, fugi, e quase... Sua voz falhou, quase perdi tudo. O bebê chutou novamente, como se respondesse à voz do pai. Gabriel soltou, um som estrangulado, e inclinou-se, encostando sua testa na barriga de Lia. Me perdoa, sussurrou. Me perdoa por ter sido covarde, por ter fugido quando deveria ter ficado. Por quase... Lia passou os dedos pelos cabelos dele, um gesto tão familiar e ao mesmo tempo tão novo. Você voltou, disse simplesmente. É isso que importa. Gabriel ergueu o rosto, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Posso ouvir de novo? Lia alcançou o transdutor abandonado e o posicionou sobre sua barriga. O som dos batimentos cardíacos do bebê preencheu novamente a sala. Forte, Gabriel murmurou maravilhado. Como você, como nós deveríamos ter sido. Como ainda podemos ser, Lia corrigiu suavemente. Ele assentiu, um sorriso trêmulo surgindo em seus lábios. Nosso filho, disse testando as palavras. Um menino, com meu nariz teimoso, aparentemente. Lia riu através das lágrimas. E espero que com seu sorriso também. Gabriel entrelaçou seus dedos com os dela, seus olhos nunca deixando a imagem do bebê no monitor. Não vou fugir de novo, prometeu solenemente. Não importa o quanto eu tenha medo. Não importa quantos demônios eu tenha que enfrentar. Vocês são minha família. E família fica, Lia completou, lembrando-se das palavras que ele havia dito tantas vezes antes, naquela vida que parecia tão distante agora. Família fica, ele repetiu, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem livremente. Desta vez, prometo com todas as minhas memórias, com todo o meu coração. Família fica. O bebê, como se selando aquela promessa, deu outro chute forte. E ali, naquela sala de ultrassom, entre lágrimas e sorrisos, batimentos cardíacos e promessas renovadas, uma família quebrada finalmente começou a se curar. Porque às vezes é preciso perder tudo, até mesmo a memória, para descobrir o que realmente importa. E às vezes, é o som de um pequeno coração batendo que nos lembra de quem realmente somos. O outono pintava as árvores do jardim do hospital em tons de dourado e vermelho quando a notícia chegou como um raio em céu azul. Lia estava ajudando Gabriel com seus exercícios de fisioterapia no solário, um ritual que haviam desenvolvido nas últimas semanas desde o ultrassom que mudou tudo, quando o Dr. Peterson apareceu com aquela expressão que ela conhecia bem demais. Sr. Mendes, o médico começou, ajustando os óculos num gesto nervoso. Precisamos conversar sobre sua transferência. A palavra pairou no ar como uma sentença. Gabriel, que estava praticando seus primeiros passos apoiado nas barras paralelas, congelou. Lia sentiu seu coração parar por um momento.
Transferência? Gabriel perguntou, sua voz tensa. O Hospital Santa Cruz tem um centro de reabilitação especializado, Dr. Peterson explicou, consultando sua prancheta. Eles têm uma vaga disponível para você. A administração já aprovou e o seguro... Não, Gabriel interrompeu. Sua voz firme apesar do tremor visível em seus braços que ainda sustentavam seu peso nas barras. O médico piscou, surpreso com a recusa imediata. Sr. Mendes, precisa entender que é a melhor opção para sua recuperação. O Santa Cruz tem equipamentos mais modernos, especialistas em trauma... Quanto tempo? Lia finalmente encontrou sua voz, embora mal reconhecesse o som que saiu de sua garganta. O tratamento intensivo duraria pelo menos 3 meses. Dr. Peterson respondeu, seu olhar alternando entre os dois. Em outra cidade. 3 meses. Em Edsboro, outra cidade. As palavras atingiram Lia como golpes físicos. Sua mão inconscientemente encontrou sua barriga. Aos 6 meses, o bebê era uma presença impossível de ignorar. Não vou, Gabriel declarou, soltando as barras e se virando para encarar o médico, mesmo que isso significasse apoiar todo o seu peso em pernas ainda instáveis. Não posso deixá-los. Dr. Peterson suspirou, tirando os óculos para limpá-los. Um hábito que Lia sabia que ele tinha quando estava desconfortável. Sr. Mendes, entendo sua situação pessoal, mas precisa pensar em sua recuperação. O Santa Cruz, o que preciso. Gabriel o interrompeu novamente, sua voz carregando uma força que não demonstrava há semanas. É ficar com minha família. Meu filho vai nascer em 3 meses. Não vou perder isso. Não vou abandoná-los. Não de novo. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de uma ambulância chegando à emergência. Dr. Peterson recolocou os óculos, sua expressão profissional vacilando levemente. A decisão não é exatamente sua, ele disse finalmente. O seguro. Ao inferno com o seguro. Gabriel elevou a voz, dando um passo à frente sem apoio. Suas pernas tremeram visivelmente com o esforço. Eu pago do meu bolso. Faço fisioterapia particular, qualquer coisa. Mas não vou a lugar nenhum. Lia se moveu rapidamente para apoiá-lo antes que suas pernas cedessem, guiando-o até a cadeira de rodas próxima. Mesmo sentado, Gabriel mantinha uma postura de desafio. Dr. Peterson, ele continuou, mais controlado, mas não menos determinado. Passei semanas naquele quarto, perdido em minha própria mente, sem lembrar quem eu era, quem eu amava. Agora que finalmente encontrei meu caminho de volta, agora que descobri que vou ser pai, me pedem para ir embora? É temporário, o médico tentou argumentar. 3 meses passam rápido. 3 meses, Gabriel repetiu, pegando a mão de Lia. Nosso filho vai nascer em 3 meses. Já perdi tanto. As primeiras semanas de gravidez, os primeiros chutes, o momento em que Lia descobriu que seria mãe. Não vou perder o nascimento do meu filho. Não vou fazer meu filho nascer sem um pai presente, como aconteceu comigo. Lia sentiu lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O bebê se mexeu, como se respondesse à intensidade na voz do pai. Deve haver uma solução. Ela se manifestou. Anos de experiência no hospital dando força à sua voz. Podemos adaptar o protocolo de fisioterapia aqui, trazer equipamentos específicos. Tenho certeza que com alguns ajustes... A administração já decidiu. Dr. Peterson a interrompeu gentilmente. A vaga no Santa Cruz já foi reservada. O transporte está programado para segunda-feira. Então me dê alta, Gabriel declarou. O quê? O médico e Lia perguntaram simultaneamente. Me dê alta, Gabriel repetiu, sua voz firme. Se o hospital não pode me manter aqui, então irei para casa. Farei a reabilitação como paciente externo. Contratarei os especialistas necessários. Mas não vou para outra cidade. Não é tão simples assim, Dr. Peterson começou, mas Gabriel o interrompeu novamente. É exatamente tão simples, disse, sua mão apertando a de Lia. Ou fico aqui, ou vou para casa com ela. Essas são as únicas opções que aceito. O médico os estudou por um longo momento, seu olhar profissional suavizando levemente. Vocês entendem os riscos?
Uma alta prematura pode comprometer sua recuperação, sem supervisão constante. Ele terá supervisão, Lia interviu. Sou enfermeira, lembra? E posso pedir alguns dias de licença, ajustar meus horários. Não, Gabriel a interrompeu suavemente. Você precisa se cuidar agora. Precisa pensar no bebê. Eu me viro. Contrato. Uma enfermeira particular se necessário. Mas você precisa manter sua rotina normal. Mas... Sem mas. Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Já causei problemas demais para vocês dois. Agora é minha vez de provar que posso ser o homem, o companheiro, o pai que vocês merecem. Dr. Peterson. Pigarreou, claramente desconfortável com a intimidade do momento. Preciso consultar a equipe, disse profissionalmente. Avaliar a possibilidade de alta monitorada, mas não posso prometer nada. Tudo o que peço é uma chance, Gabriel respondeu. Uma chance de fazer a coisa certa desta vez. O médico assentiu, brevemente antes de se retirar, deixando-os sozinhos no solário dourado pelo sol da tarde. Por um momento, apenas o som das folhas dançando no vento lá fora preencheu o silêncio entre eles. Você não precisa fazer isso, Lia finalmente disse. Se o Santa Cruz é melhor para a sua recuperação... Lia. Gabriel a interrompeu, puxando-a para mais perto de sua cadeira. Olha para mim. Ela obedeceu, encontrando seus olhos cheios de uma determinação que não via desde antes do acidente. Durante semanas, vivia em um mundo de névoa, onde nada fazia sentido. Ele continuou. Então ouvi o coração do nosso filho batendo naquela sala de ultrassom. E foi como se alguém tivesse acendido uma luz. Não apenas recuperei minhas memórias, recuperei meu propósito. Sua mão encontrou a barriga dela, e como sempre, o bebê respondeu ao toque do pai com um chute. Vê? Gabriel sorriu. Até ele sabe. Aqui é onde devo estar. Onde precisamos estar, juntos. Mas sua recuperação... Minha recuperação será melhor aqui com vocês, ele afirmou. Cada passo que der, cada exercício que fizer, será pensando em segurar nosso filho no colo, em brincar com ele no parque, em ser o pai que ele merece. Lia sentiu mais lágrimas escaparem, mas desta vez eram de emoção, não de tristeza. Quando você foi embora, ela sussurrou. Pensei que teria que fazer tudo sozinha. Aprendi a ser forte, a não depender de ninguém. E agora... Agora você não precisa mais carregar todo o peso sozinha. Ele completou, puxando-a para um abraço. Desajeitado sobre a cadeira de rodas. Estou aqui. E desta vez, nada, nem mesmo um hospital inteiro, vai me fazer deixar vocês. O bebê se mexeu entre eles, como se selando aquela promessa. Lá fora, as folhas continuavam sua dança outonal, lembrando que às vezes é preciso que algumas coisas caiam para que outras possam nascer. Então, Gabriel sorriu, aquele sorriso que havia conquistado seu coração desde o primeiro dia no café. O que me diz de planejarmos um quarto de bebê? Lia riu entre lágrimas. Você nem saiu do hospital ainda. Detalhes, ele brincou, mas seus olhos permaneciam sérios. Vou sair. Vou melhorar. Vou ser o homem que você e nosso filho merecem. É uma promessa. E ali, no solário banhado pela luz dourada do outono, entre cadeiras de fisioterapia e promessas de amor, Lia finalmente permitiu-se acreditar que às vezes os finais felizes não são apenas coisas de contos de fada. Às vezes, eles nascem das escolhas que fazemos quando o mundo tenta nos separar, das promessas que mantemos quando seria mais fácil desistir, do amor que é forte o suficiente para superar não apenas a distância, mas também o esquecimento. 3 meses passaram como páginas de um livro sendo viradas pelo vento. O inverno agora pintava as janelas do apartamento com padrões de gelo, criando uma moldura natural para a cena que se desenrolava dentro do quarto recém-decorado. Gabriel, apoiado em sua bengala, último vestígio de sua longa recuperação, ajustava cuidadosamente um móbile de estrelas sobre o berço de madeira clara. Seus movimentos eram mais firmes agora, resultado de semanas intensivas de fisioterapia domiciliar.
e uma determinação que impressionava até mesmo seus médicos. Um pouco mais para a esquerda, Lia sugeriu da poltrona de amamentação onde descansava, suas mãos acariciando a barriga que agora anunciava 9 meses completos de espera. O bebê vai gostar de ver as estrelas brilhando quando acordar. Gabriel ajustou o mobile conforme sugerido. Um sorriso suave brincando em seus lábios. Como nosso primeiro encontro, comentou voltando-se para ela. Lembra? No café, quando você acabou seu turno e aceitou dar uma volta comigo. O céu estava tão estrelado naquela noite. E você conhecia o nome de todas as constelações. Lia completou, sorrindo com a memória. Tentou me impressionar com seu conhecimento de astronomia. Tentei? Ele ergueu uma sobrancelha, fingindo indignação. Querida, eu definitivamente impressionei você. O som de sua risada preencheu o quarto, mas foi interrompido por um suspiro súbito. Gabriel estava ao seu lado em segundos, mesmo que o movimento rápido ainda lhe custasse algum esforço. O bebê? Perguntou, sua mão encontrando automaticamente a barriga dela. Só chutando, Lia o tranquilizou. Ele anda agitado ultimamente. Acho que está ansioso para conhecer o pai que transformou um quarto vazio em um universo particular em menos de um mês. Gabriel se ajoelhou ao lado da poltrona, ignorando o leve protesto de seus músculos ainda em recuperação. Suas mãos enquadraram a barriga dela com reverência, como se segurasse o próprio mundo. Ei, pequeno, murmurou, encostando a testa na barriga. Sei que demorei um pouco para chegar até aqui, que perdi alguns momentos importantes, mas prometo que vou compensar cada segundo. Você vai ter tantas histórias sobre estrelas que vai acabar pedindo para o pai calar a boca. Como se respondesse, o bebê deu um chute particularmente forte, fazendo Gabriel rir. Viu? Ele já está protestando. Lia passou os dedos pelos cabelos dele. Um gesto que havia se tornado tão natural quanto respirar nos últimos meses. Observou o quarto ao redor, ainda maravilhada com a transformação. As paredes, antes brancas e vazias, agora exibiam um mural de céu noturno pontilhado de constelações. Prateleiras cuidadosamente instaladas sustentavam livros infantis e pequenos planetas decorativos. Cada detalhe havia sido escolhido pessoalmente por Gabriel. Cada elemento contava uma parte de sua história. Trouxe algo para vocês, Gabriel disse subitamente, levantando-se com cuidado. Foi até o armário e voltou com um pequeno embrulho nas mãos. Gabriel, Lia protestou suavemente. Você já fez tanto. O quarto, os móveis. Isso é diferente. Ele a interrompeu, entregando o pacote. Abra. Com dedos cuidadosos, Lia desfez o laço e abriu o papel. Dentro havia um pequeno bode branco com palavras bordadas em azul. Esperado. Amado. Desejado. As lágrimas vieram instantaneamente aos seus olhos. Vire. Gabriel instruiu suavemente. No verso, mais palavras. Porque alguns amores são fortes, demais para serem esquecidos. Oh, Gabriel, Lia soluçou, apertando o pequeno bode contra o peito. Quando acordei naquele hospital, ele começou, sua voz embargada de emoção. Não lembrava nem mesmo meu próprio nome, mas algo em mim reconhecia você. Cada vez que você entrava no quarto, meu coração sabia, mesmo que minha mente não lembrasse. E quando ouvi o coração dele batendo naquele ultrassom, sua voz falhou, e ele precisou de um momento para se recompor. Foi como se todas as peças finalmente se encaixassem. Continuou. Como se meu coração estivesse apenas esperando aquele momento para fazer minha mente lembrar do que nunca havia realmente esquecido. Lia ia responder, mas uma contração súbita a fez arfar. Desta vez, era diferente das outras, mais intensa, mais definitiva. Lia? A voz de Gabriel estava instantaneamente alerta. Acho... Ela respirou fundo. Acho que seu filho decidiu que quer participar deste momento emotivo. Os minutos seguintes foram um borrão de atividade controlada. A bolsa, já preparada há semanas. O carro aquecido esperando na garagem. O trajeto até o hospital.
O mesmo hospital onde tudo havia começado, onde tinham se reencontrado, onde seu amor havia renascido das cinzas do esquecimento. Horas depois, na mesma ala onde meses antes Gabriel lutava para recuperar suas memórias, um novo som preencheu os corredores, o choro forte e saudável de um bebê recém-nascido. É um menino, a enfermeira anunciou o óbvio, colocando o pequeno embrulho nos braços trêmulos de Lia. E que pulmões! Gabriel observava a cena com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, toda a pretensão de força abandonada diante do milagre que testemunhava. Com passos cuidadosos, aproximou-se da cama, sentando-se na beira com reverência. "Oi, filho", sussurrou, tocando com dedos gentis a pequena mão que escapava do cobertor. "Bem-vindo ao mundo." O bebê abriu os olhos ao som de sua voz. Olhos azuis de recém-nascido que um dia se tornariam castanhos como os do pai. E ali estava, o nariz. O mesmo nariz teimoso que a médica havia apontado no ultrassom meses atrás. "Ele é perfeito", Gabriel murmurou, inclinando-se para beijar primeiro a testa do filho, depois os lábios de Lia. "Vocês dois são perfeitos. Qual vai ser o nome?" A enfermeira perguntou, preparando a pulseirinha de identificação. Gabriel e Lia trocaram um olhar. Eles haviam conversado sobre isso, é claro, mas a decisão final havia sido guardada para este momento. "Miguel", Lia respondeu suavemente. "Miguel, que significa quem é como Deus. Porque ele é nosso pequeno milagre", Gabriel completou. "O filho que eu quase perdi por medo, mas que o destino garantiu que eu encontrasse novamente." A enfermeira sorriu, anotando o nome. "Miguel Santos Mendes", leu em voz alta. "Bem-vindo à família. Família." A palavra ecoou no coração de Gabriel, como uma prece realizada. Observou Lia ninando seu filho. Seu filho. E sentiu algo se completar em seu peito, como se a última peça de um quebra-cabeça finalmente encontrasse seu lugar. "Obrigado", sussurrou, e Lia soube que ele não estava falando apenas do bebê. "Pelo quê?" perguntou mesmo assim, querendo ouvir. "Por não desistir. Por cuidar de mim quando eu nem sabia quem era. Por dar a nosso filho a chance de ter uma família completa." Lia sorriu através das lágrimas. "Você voltou", disse simplesmente. "É isso que importa." Miguel escolheu esse momento para soltar um pequeno suspiro satisfeito, aninhando-se mais contra o peito da mãe. Seus dedinhos encontraram a corrente que Lia usava, um presente de Gabriel, um pequeno pingente em forma de estrela. "Olha só", Gabriel riu suavemente. "Já está fascinado por estrelas como o pai." "Como poderia ser diferente?" Lia sorriu. "Afinal, nossa história começou sob as estrelas. Se perdeu por um tempo na escuridão, mas encontrou seu caminho de volta à luz." Gabriel se inclinou, beijando primeiro a cabecinha do filho, depois os lábios de Lia. Um beijo suave, cheio de promessas cumpridas e outras ainda por realizar. "E agora?" ela perguntou quando se separaram. "Agora?" Ele sorriu, aquele sorriso que havia conquistado seu coração desde o primeiro momento. "Agora começamos nossa própria constelação, nossa própria história, sem medos, sem fugas, sem esquecimentos. Apenas nós três, escrevendo nosso próprio universo particular." Lá, fora, a primeira neve do inverno começava a cair, cobrindo a cidade com um manto branco de recomeço. Mas dentro daquele quarto de hospital, 3 corações batiam em uma harmonia perfeita, celebrando não apenas um nascimento, mas também um renascimento, porque alguns amores são fortes demais para serem esquecidos. Alguns destinos são persistentes, demais para serem negados. E algumas histórias são especiais demais para não terem um final feliz.